Prezadíssimos, Pai seja convosco. Meu prazer hoje te convidar para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. Falaremos hoje sobre a lição número 11, com o título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Nesses dois pontos inversos, não é? Extremos de humilhação e honra. A Bíblia Sagrada vai dizer que diante da honra vai a humildade, por exemplo. Mas ao contrário, antes da derrota completa, vai o orgulho, a vaidade, prepotência e etc. Então essa lição abordará esses dois temas paralelos, ilustrado em dois personagens básicos e principais do livro de Esther, que é o Amã e o Mardoqueu. Enquanto Amã demonstrou ser uma pessoa arrogante, prepotente, cheia de si, por outro lado, Mardoqueu, no seu perfil, demonstra ser ter sido uma pessoa humilde, fiel ao seu rei, a sua fidelidade, demonstrou fidelidade ao cargo, à profissão, à posição que ocupava, ao seu rei. E, com certeza também um homem de fé, porque há jejum envolvido, como vimos na aula passada, na sua vida. Imaginamos e deduzimos que ele era uma pessoa temente a Deus. Sendo temente a Deus, acatava as orientações vindas da lei de Deus. Portanto, e consequentemente, Mardoqueu é um exemplo de alguém que, naquele instante da vida, merecia realmente ser honrado. Também sei, meus amados, que nem todos os arrogantes e prepotentes, perversos, que eram um dos traços do perfil de Amã, recebem a sua recompensa, o seu pagamento aqui. Não concordo 100% com a frase que diz aqui se faz, aqui se paga. Mas aqui você tem um exemplo de alguém que fez aqui e aqui pagou. Então, repetindo, não é 100% certo que sempre vai se pagar aqui. Há muitos ímpios que vivem uma vida perversa aqui e não recebem, ou seja, não são punidos aqui na mesma proporção dos seus desvarios, mas evidentemente que na eternidade, diante de Deus, receberão a sua recompensa, tal como nós temos escrito lá no Apocalipse capítulo 20, todos comparecerão perante o tribunal final de Deus. Então serão julgados conforme as suas obras. Aqui na terra há muita injustiça, imperfeições. Então, repetindo, amados, nós vemos pessoas boas sendo humilhadas, pessoas ruins, porém, sendo honradas por aí afora. E isto atribulou já a vida de muita gente, como o próprio Jó, no capítulo 21, versículo 7 a seguir, você vai encontrar ele decepcionado, e não só ali, mas em outras partes do livro também. Ele discordava dos seus amigos que disseram para ele que os ímpios sempre são punidos aqui e que os justos recebem sempre a sua recompensa aqui. Nem sempre é da mesma forma. E, portanto, repito, não concordo 100% com o aqui se faz, aqui se paga. Algumas vezes vai pagar mesmo na eternidade. Aliás, lá é seguro que vai pagar, porque Deus diz em sua palavra que todos serão naturalmente julgados conforme está escrito no livro das obras de cada um. E isso será proporcional ao que tem feito. Tudo bem, meus amados? Então é isso. Nossa lição traz esse tema interessante. É preciso fazer uma conotação, melhor, uma conexão com as lições anteriores. Então, por exemplo, na lição próxima, passada, que foi a número 10, nós falamos do plano de livramento e o papel de Esther naquele plano. Então, já havia sido elaborado um decreto assinado, já divulgado em quase todo o Império Persa, que os judeus deveriam ser executados. A nação dos judeus, a nacionalidade judaica devia ser extinta da terra, conforme aquele decreto, instigado por este homem chamado Amã. Mas aí, amados, nós tivemos a Esther sendo informada desse decreto, tomando uma posição diante do rei, primeiro falando com Deus em oração e depois indo interceder para o rei, junto ao rei, na verdade. Ela vai fazer isso numa próxima lição que estudaremos, mas aqui, naquela lição passada, nós vimos apenas que eles se prepararam para acontecer o que virá pela frente então.
Certo, meus amados, mas entre uma situação e a outra, porque daí Esther, na aula passada, como nós vimos, ela foi ao rei, é verdade, mas não intercedeu, ela foi prudente, esperou o tempo certo, dentro dos parâmetros divinos, ou seja, do tempo de Deus, e apenas convidou o rei e Amã para um banquete inicial, que a Bíblia chama lá de banquete do vinho. Então, após 3 dias de jejum, ela foi ao rei e convidou-os para um banquete naquele dia, naquela tarde ou noite, não está muito claro no texto. Era um inicial banquete. Mas naquele banquete, o rei se dispôs a ela, se colocou à disposição, melhor dizendo, para Esther, pedindo que ela formalizasse o seu pedido, o que ela desejava, o que ela queria, ainda que fosse a metade do reino, etc., como nós vimos na aula passada. Mas ela apenas fez um agendamento de um outro banquete para o dia seguinte. E é isso que nós vamos ver hoje aqui, porque na verdade a lição de hoje vai abordar o intervalo entre o primeiro banquete de Esther e o segundo banquete, que efetivamente será, repito, estudado na lição número 12, o banquete de Esther e a denúncia e também o livramento. Mas aqui, nessa lição, nós temos que nos focar apenas nesse intervalo de 24 horas entre o primeiro banquete, o banquete de vinho, em que Esther apenas conversou com o rei Amã e os convidou, agendando o segundo banquete para o dia seguinte. Certo, amados? Então este é o contexto do que está inserido na nossa lição número 11. Texto áureo desta lição, extraído de Esther 6:11, nos diz: E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas, puxou o cavalo, conduziu o cavalo pelas ruas da cidade e apregoando diante dele dizia: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Essa frase foi sugerida por ele mesmo na presunção de que ele seria a pessoa honrada, se você conhece o contexto. Vamos ter que ler naturalmente o capítulo 6 de Esther para nos contextualizar melhor. Já faremos uma leitura em alguns versículos para ficar mais claro. Então esta lição fala da humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Mas de novo, meus amados, não cremos 100% na frase aqui se faz, aqui se paga. Há muitos arrogantes que não pagam nada aqui, só mesmo na eternidade. Há pessoas boas que não são honrados aqui e somente a eternidade é que vai contemplá-los. Deus, em sua justiça plena, fará isso no tempo devido, no tempo certo. Mas alguns pagam aqui mesmo. E aqui nós temos esta ilustração na vida de Amã e também do Mardoqueu. São 2 personagens do livro de Esther, importante, 2 dos principais personagens que ilustram a nossa lição hoje, trazendo essa informação, essa realidade de que aqui realmente nós podemos receber as recompensas. A famosa lei da semeadura e da colheita, melhor dizendo, mencionada em várias partes da Bíblia, mas principalmente em Gálatas 6 e 7. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará, seja aqui ou na eternidade, como eu disse. Uns semeiam aqui e não colhem aqui, repito, tá? Você sabe disso. Então essa lei de semeadura e colheita, meus amados, que é mencionada na Bíblia, é um princípio bíblico, ela irá funcionar perfeitamente na eternidade. Nem sempre aqui acontece, mas aqui aconteceu. Tá bom? Ficou confuso? Nós já vamos esclarecer um pouco melhor. A verdade prática diz o seguinte, uma frase bem dura, mas bíblica, com base em 1 Samuel 2,7, no Cântico de Ana, por exemplo, nós temos a informação de que Deus abate e exalta a quem Ele quer. A quem Ele quer. Aqui não é o sentido de um Deus déspota que tem certas pessoas privilegiadas no seu currículo, ou melhor, lá no seu portfólio, nas suas anotações, e que quando Ele quer exaltar alguém, Ele o faz. É verdade, Ele é Deus e poderia fazer isso com quem quisesse realmente, mas as pessoas sempre têm alguns critérios, né? Algumas condições boas, vamos dizer assim, né? Alguns predicados, naturalmente. É o caso de Mardoqueu, que será honrado porque também semeou coisa boa. E a humilhação do Amã virá por conta da sua arrogância. Não que Deus tenha prazer na humilhação de ninguém.
Jesus também não fez isso no seu ministério e a igreja não é aconselhada a humilhar ninguém. Nenhum crente foi chamado para isso, ao contrário, para honrar as pessoas, respeitar e etc. Nós vivemos, aliás, um tempo de tanta tolerância em excesso que é até perigoso falar desses assuntos, porque pessoas poderão se melindrar. Mas a Bíblia não aconselha esse tipo de humilhação infundada. Finalmente, um dia, Deus fará isso de forma justa, plena, total e definitiva. Então, a Bíblia, por exemplo, diz que não podemos tomar vingança pelas próprias mãos, mas entregar nas mãos do Senhor e a seu tempo Ele recompensará. É este o ensino do Novo Testamento. Mas vamos lá. Deus, diz a verdade prática, abate e exalta a quem Ele quer. Especialmente considerando a velha aliança, antiga aliança, melhor dizendo, você vai encontrar Deus elevando alguém e abatendo outros. E aqui tem um caso do Amã. Se humilhados, diz a verdade prática, devemos glorificá-lo, a Deus. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Tudo é por ele e para ele, como disse o apóstolo Paulo. Tudo bem? É este o sentido do termo soberano. Se Deus é soberano, Ele tem direito sobre a minha, a sua vida e a vida de todos os seres vivos do planeta. Certo, amados? A um Ele pode abater, a outro pode exaltar. Certo? Compete ao ser humano viver em sintonia fina com a vontade do Deus eterno. Se, como diz aqui, formos honrados, devemos glorificar. Se humilhados por alguma situação, alguma circunstância da vida, ainda assim devemos glorificá-lo, porque a gente não conhece o todo, não conhecemos o trajeto todo da nossa existência. Só Deus sabe. Portanto, Ele é que sabe o que vai estar acontecendo no amanhã. Como diz o autor do comentário aqui, ele sabe o que vai estar nos jornais de amanhã. Hoje é possível saber o que será publicado nos jornais de amanhã, porque as notícias estão virtualmente correndo o tempo todo e a internet antecipa. Certo? As edições digitais dos jornais já antecipam o que será as manchetes do dia seguinte. Mas alguns anos atrás, você sabe, né? Se tomava conhecimento apenas quando comprava o jornal do dia, né? Aí você lia o jornal de hoje com notícia de ontem. Não tinha jeito, né? Agora Deus sabe, essa frase ficou famosa entre nós para falarmos da presciência de Deus. Ele realmente sabe tudo. Amém, né? Bom, nosso texto base está em Esther, capítulo 6, 1 a 14. Mais uma vez é um texto um tanto longo por conta do contexto. É preciso ler, é um livro histórico, inclusive, né? E vamos fazer a leitura de alguns deles aqui, alguns desses versículos. Versículo 1, capítulo 6 diz: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante dele. Que noite é essa? Naquela mesma noite. A noite do dia em que a Esther convidou o rei e o Amã para um banquete. Essa é a mesma noite. Aliás, será uma noite marcante do reino da Pérsia, de forma geral, e especialmente para os judeus, para Mardoqueu e para a rainha Esther também. Versículo 2, achou-se escrito então nas crônicas do rei, que já estava no trono há 12, 13 anos aproximadamente, tá? Mas encontrou-se lá escrito que a notícia de que Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, que haviam atentado contra a vida do rei Assuero, foram denunciados por Mordecai. É o que nos traz o versículo 2. Então disse o rei: que honra e galardão se deu, que presente, que recompensa se deu, por isso a Mardoqueu? E os jovens que estavam lendo aquela crônica e trazendo a notícia para o rei disseram: coisa nenhuma se lhe fez, coisa nenhuma se lhe deu, nenhuma recompensa, não sei se um muito obrigado, ou talvez nem isso. Agora, curioso é que, amados, curioso não, porque é a providência de Deus, né? Não é coincidência, é a providência de Deus no livro de Esther. Esse episódio
da denúncia desses dois servos, que depois, uma vez averiguados, investigados, foram efetivamente comprovados que a denúncia era verdadeira, como já estudamos na aula passada, já tinha acontecido há 5 anos atrás, mais ou menos. Mas por que ficou lá aparentemente esquecido? Faz parte da providência de Deus. E a lição vai abordar mais adiante, no escopo da lição, essa questão, tá, meus amados? A providência divina. Versículo 4 diz: Então disse o rei, quem está no pátio? Agora já é manhã, né? O rei perdeu o sono durante a noite, pediu para os servos, os jovens, lerem o livro das crônicas de memórias do rei, aí feitos. O que é exatamente a definição de crônica? É isso, né? Compilação de fatos de um tempo relacionado a uma corte, por exemplo, ou a um rei, a vida de alguém. Isso é uma crônica. Então ele perguntou no verso 4, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Então, se você conhece a história, tem nos acompanhado, percebe que o Amã tinha uma birra, um ódio mais que birra contra o Mardoqueu, porque todos os servos do palácio se dobravam, se inclinavam respeitosamente em honra a Amã, menos o Mardoqueu. E isso foi criando nele um ódio consumado, ao ponto de ele querer prejudicar não apenas o Mardoqueu, mas toda a raça judaica. Então, elaborou aquele decreto que já mencionamos, meus amados. E quando na noite anterior, agora já é manhã, tá? No dia anterior, ele e o rei participaram do banquete, Amã foi para casa feliz, saiu do palácio feliz da vida, porque tinha sido honrado com um convite da rainha para participar de um banquete junto com o rei. Mas ao passar pela porta do palácio, saindo do palácio, lá está o Mardoqueu, que não se dobra. E então o seu humor mudou completamente e ele foi para casa terrivelmente decepcionado. Chegou em casa, contou toda a história e, como vimos na lição anterior também, né, a sua esposa Teres, ou Zeres, e os amigos aconselharam ele a construir uma forca para o Mardoqueu. Então nessa manhã ele está lá agora no pátio para falar, nas primeiras horas do dia, com o rei Assuero para enforcar o Mardoqueu. Ele quer antecipar. Ele sabe que a data já está lançada, foi ele mesmo que lançou sorte sobre isso, no dia 13 do mês Adar, mês 12 deste ano. Faltam alguns meses ainda, talvez, sei lá, 4, 5, 6 meses pela frente, ou um pouco mais. Mas ele quer agora antecipar, o ódio dele é tão cruel, né? Tão forte contra o Mardoqueu, que ele quer antecipar. A forca já está pronta e ele vai falar com o rei. Certo? O que tinha preparado. E os jovens do rei disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei, façam que ele entre aqui. Entrando o Amã, o rei lhe disse, que fará? Que se fará? Ele estava pedindo um conselho para o seu primeiro-ministro, Amã. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Qual é a sua sugestão? Então Amã respondeu para o rei. Aliás, primeiro ele pensou consigo mesmo, quem mais em toda esta corte seria merecedor de tal honra? Então, rapidamente, ele era perspicaz, além de maldoso, cruel, arrogante, prepotente, certo, meus amados? Então, ele também era perspicaz. Aí no versículo 7, a sugestão dele, pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, faça o seguinte, rei, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores dos senhores. Vistam dele aquele homem, cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalgar, ou seja, a cavalo pelas ruas. E que então esse alto funcionário do escalão, este alto príncipe, conduza um cavalo, apregoando diante dele Mardoqueu montado no cavalo, com a veste real sobre si, um manto real, na verdade,
e se proclamando lá, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Aleluia. Não era o tempo dos alto-falantes ou dos megafones, mas ele saiu proclamando a plenos pulmões, teve que fazer isso em todo o circuito da cidade, região metropolitana da cidade. Isto se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E o Mardoqueu montado, seu maior inimigo. Inimigo por parte dele, porque o Mardoqueu não tinha ódio dele, não. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma, veste o cavalo, como disseste, faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, diz o texto, Mardoqueu voltou para o seu lugar, para a porta do rei, seu local de trabalho. Porém, Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado, tendo a cabeça coberta. Ou seja, não queria que ninguém o visse, porque ele estava envergonhado. A pessoa que ele planejou na noite anterior enforcar, matar por conta do seu ódio consumado, sua atitude pessoal contra ele, foi, na verdade, agora honrado por ele, conduzido sobre um cavalo. Ou seja, inverteu-se completamente os papéis. Então, como diz a nossa verdade prática, que quando Deus quer, ele exalta e também abate. Abate o arrogante, exalta o humilde, como diz o texto da Bíblia, também em Provérbios, tá bom? Em vários lugares. Quando ele chegou em casa, meus irmãos, Zeres, que era o nome da sua mulher, e todos os seus amigos, contou novamente tudo que havia se passado. Então os sábios amigos dele, conselheiros, portanto, e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente, a palavra semente aqui é muito importante, descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Foi um alerta que eles deram para ele. Antes, certamente cairás perante ele. Mas Amã não teve nem tempo de discutir ou pensar melhor, mudar os planos, porque o verso 14 diz, então, estando eles conversando ali ainda, chegaram os eunucos do rei e se apressavam a levar Amã para o banquete que a rainha Ester havia preparado. Este é o segundo banquete que será estudado na próxima aula número 12, onde evidentemente esse sujeito vai ser desmascarado efetivamente. Mas, repito, nossa lição tem como objetivo, meus amados, falar a respeito da identificação e ação de Deus no fato de o rei lembrar das boas ações do Mardoqueu, que aconteceram há 5 anos atrás, e só agora, 5 anos depois, é que essa ação boa será recompensada. Também essa lição tem por objetivo descrever como Amã foi chamado para honrar o Mardoqueu, na leitura que acabamos de fazer. E terceiro objetivo é traçar o perfil da síndrome do imperador, que é uma situação atual de muitas crianças que estão sendo criadas sem os princípios da disciplina bíblica, por exemplo, né? A admoestação do Senhor, como diz Efésios 6:4. Ok, amados? Então, na lição anterior, Ester recebeu Assuero e Amã para um banquete, aquele primeiro banquete do vinho. Em vez de fazer o pedido, ela apenas agendou uma próxima reunião para o dia seguinte, tendo novamente os mesmos convidados, o rei e Amã. Naquela noite, fatos aconteceram, foram 24 horas de muitos acontecimentos. O destino da nação judaica estava naturalmente dependendo de uma ação de Deus, e foi isso que aconteceu. Deus sabe exatamente o que vai acontecer no amanhã de nossas vidas de forma particular e individual. Sabe quais decisões que tomaremos no amanhã e sabe tudo que vai se passar. Deus é onipresente, mas também onisciente. Quando o amanhã chegar, ele já está lá. Amém, né? Glória a Deus. Então a lição está estruturada, meus queridos irmãos, em 3 tópicos como
de costume. O primeiro tópico vai falar do rei se lembrando da boa ação de Mardoqueu, que já lemos aqui no texto. E o segundo tópico falando de Amã, que é chamado para honrar o Mardoqueu, puxando o cavalo, a sugestão que ele mesmo deu, o rei fez com que ele cumprisse. O famoso tiro sai pela culatra. Conhece esse ditado popular? Pois é, ele sugeriu e ele mesmo teve que cumprir a sugestão que deu ao rei. No tópico 3 da lição, falaremos sobre a síndrome de imperador. Mas será que tem alguém vivendo com essa síndrome do imperador? O Amã desejava efetivamente, como segundo do reino, ser, na falta efetivamente do rei, ele assumiu o cargo. Então, a síndrome, ele queria andar no cavalo, vestir a roupa do rei, veste do rei, o que o rei vestia, queria o cavalo do rei, cavalo com a grinalda, com coroa, e ser proclamado, assim se fará o homem. Então, ele queria ser rei, a síndrome do imperador, tá certo? Vamos voltar ao tópico 1 para nós seguirmos um certo roteiro aqui, um comentário um pouquinho mais amplo. Ok, realmente foi uma noite decisiva. Como vimos na aula passada, primeiro banquete, Esther não revelou o que ela desejava, certo? E aqui nós vamos ver então o rei se lembrando 5 anos depois das boas ações do Mardoqueu e percebeu que ele não tinha sido, tomou conhecimento de que não tinha sido recompensado com nada, portanto ele pretende recompensá-lo. 2 cenários distintos, Assuero foi para seu aposento e Amã foi para casa exultante, mas ao passar pelo Mardoqueu, seu humor mudou completamente, como dissemos. Amã manteve sua ira represada, o texto diz literalmente que ele foi para casa naturalmente de mal-humorado, amargurado, mas não deu demonstração de tudo isso. Foi frustrado, tal, mas aí quando chegou em casa ele revelou para os seus, no círculo dos seus amigos, esta realidade. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança dos judeus, que já estava no decreto, estava determinado que o dia 13 de Adar, 13 do 12 daquele ano, não sabemos a que parte do ano aconteceu isto, mas talvez alguns meses depois do decreto ter sido assinado, lá em 474, o fato, amados, é que ele não esperou. Eu quero antecipar, o meu ódio é tanto que eu quero antecipar, eu quero matar esse sujeito. Era o ódio que consumia o coração de Amã, meus amados. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, então, que conselho, né? Ele mandou fazer a forca, e aparentemente naquela mesma tarde e noite. Então, não sei se ele dormiu também, porque talvez acompanhou os trabalhos de construção de uma forca enorme, meus amados, com 50 côvados. Esses 50 côvados equivalem nas medidas lineares atuais, nossa, a mais ou menos 22 metros e pouco, 22,5 de altura. A altura de um prédio de 6 para 7 andares, meus amados, para ter uma noção. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Também não sabemos se o Amã dormiu, repito. O fato é que o Assuero, diz o capítulo 5, 10-4, 6:1 também, não conseguiu dormir. E para amenizar esta situação, ele teria muitas outras possibilidades, né? Trazer artistas, mandar vir mulheres, ou para entretê-lo, ou coisa assim. Mas preferiu chamar alguém para ler as crônicas dos feitos do seu império, que já durava, como eu disse, 13 anos. Tinha muita coisa escrita já. E aí, mais uma vez, a providência de Deus. Porque se o Mardoqueu tivesse sido recompensado imediatamente lá, há 5 anos atrás, não teríamos esse episódio, essa conjuntura agora de uma recompensa para o Mardoqueu, que será efetivada pelo próprio Amã, amando do rei. Certo, amados? Então veja a beleza da narração, da narrativa do escritor desse livro, lembrando esses detalhes que às vezes a gente não para muito para pensar, né? Deus é Deus e sabe exatamente como, quando e onde realizar, agir, esperar o tempo certo,
Aleluia. Mardoqueu deve ter até se esquecido dessa situação, viveu a sua vida normal durante esse período todo. Mas Deus, a Bíblia, aliás, diz lá em Hebreus 6:10, que Deus não é injusto para ficar esquecido das coisas boas que alguém faz pelo seu povo ou pela sua glória, né? Para a glória de Deus. É verdade, tanto lá como aqui hoje, no tempo que vivemos. Deus não é injusto, ele lembra-se. Aliás, por ser Deus, ele não esquece, né? Nós humanos é que atribuímos a Deus, às vezes, as questões ou as propriedades do esquecimento ou não. Mas ele é Deus, ele sabe, tudo está presente na sua memória. Tá bom? Mas é uma maneira humana de fazer. E o autor aos Hebreus diz isso, né? Deus não é injusto para ficar esquecido do que vocês fizeram. Bom, a forca... Bom, ele vai para a forca ou vai para a honra? Tá? Na verdade, uma coisa interessantíssima aqui. Naquela noite, tinha duas pessoas em diferentes lugares planejando o dia seguinte do Mardoqueu. Mardoqueu deve ter dormido tranquilo, sem problema, a menos... que as preocupações com o destino dos judeus ainda o atormentava de alguma forma, mas eu creio que ele foi relativamente tranquilo, porque já tinham falado com o rei, as coisas estavam andando, ele acreditava que estava tudo certo. Mas vai lá, tanto o Assuero no palácio quanto o Amã na sua casa, a uma certa distância, estão planejando o dia seguinte do Mardoqueu. E o que você acha? Na qual você aposta? O que vai dar? Um está planejando a forca para ele. O outro está planejando uma honra. Deus, na verdade, usando o rei, está planejando um dia de príncipe para ele. Já viu aquelas promoções do tipo um dia de princesa, um dia de rainha? Pois é, tinha um dia na sequência que ia ser o dia de um príncipe para o Mardoqueu, tá bom? Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam então o seu destino, o seu futuro. Amã lhe preparou uma forca, Assuero uma honra. O que iria prevalecer? A gente já sabe porque conhecemos o enredo todo. Queiramos ou não, é uma frase que o autor do comentário da lição nos traz aqui, muito interessante. Olha só, queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e realizam e fazem pode produzir consequências ou efeitos em nossa vida. É fato ou não? Sim, nós vivemos numa cadeia de comprometimento, ou melhor ainda, de relacionamentos na humanidade. Tá? E não podemos deixar de levar em conta, por exemplo, o que Paulo escreveu em Romanos 14:7. Ele diz, ninguém vive para si mesmo, ou seja, estamos numa cadeia, vivemos em sociedade, foi Deus que nos fez desta forma, vivemos numa cadeia de acontecimentos que sim, podem influenciar nosso viver, nossas atitudes e aquilo que vamos receber ou deixar de receber. Aleluia. Outras pessoas poderão ter influências, não estou falando só apenas de pai, de mãe, de parentes, mas também de pessoas desconhecidas que às vezes realmente irão certamente cruzar com as nossas vidas no dia de amanhã, nos abençoando ou então não, né? Ou então não, tá? Abastecendo ou drenando nossas energias. Importante estarmos devidamente preparados, confiando especificamente no plano e na mão e no propósito de Deus, porque aí as coisas vão fluir muito melhor. Queiramos ou não, realmente as decisões de outros podem nos afetar. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar realmente baseados, pautados, orientados, inspirados, aleluia, nos planos de Deus, no temor a Deus, na vontade de Deus. Precisamos estar sempre submissos à vontade de Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não deixar se enganar pelo individualismo, não fazer prevalecer a posição individual. E o Amã não sabia fazer isso, meus amados, infelizmente, não é? Ok, a chamada autoconfiança que ele vai demonstrar aqui, na verdade, é presunção, que será visto mais adiante.
e essa presunção é aquele famoso cheio de si. Vai receber a sua recompensa, como nós sabemos também. A ética cristã, contudo, nos ensina aliás, são essenciais os relacionamentos humanos, de como Deus trabalha através dos relacionamentos humanos. Então precisamos estar na presença de Deus, respeitando-nos uns aos outros, dentro das faixas de cada um, do limite de atividade de cada pessoa, a função que ocupa e assim por diante. No Novo Testamento, a Bíblia usa em muitos lugares a expressão uns aos outros. Por exemplo, Jesus diz, amai-vos uns aos outros, João 13, 1 Tessalonicenses 5,11, Tiago também fala a respeito de considerar-se uns aos outros em Cristo Jesus, e assim vai. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nem conhecemos ou que estão próximo de nós ou não. Sim, é verdade. Quando tememos a Deus, Ele Ele toma a decisão de nos abençoar. Como já vimos em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá certo, amados? E aliás, no Antigo Testamento tem algumas indicações de que realmente Deus pode transformar aquilo que o homem pode estar maquinando de mal em bem. Fez isso com José no Egito, por exemplo. É mencionado no Salmo 91 a confiança do salmista que escreveu o Salmo 91, de que praga nenhuma chegaria à tenda, e etc. Deuteronômio 28, relacionado a Judá, a Israel, propriamente dito. Naturalmente, Israel tinha que viver na obediência da palavra de Deus. Então, Deus garantindo que nenhuma maldição chegaria à sua tenda realmente, desde que fossem obedientes. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Quando Balaão, na verdade, a mando de Balaque, tentou amaldiçoar Israel lá no deserto, em Números 23, 8, ele reconheceu que não podia amaldiçoar aquilo que Deus tinha abençoado. E por falar em bênção, a Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus são abençoados com o crente Abraão. Amém? Os que são da fé, diz o texto lá de Gálatas 3, tá? São abençoados, e quem é abençoado não pode ser amaldiçoado jamais. Não existe a tal da maldição hereditária, tá? Você está em Cristo, você tem a bênção de Cristo na sua vida, tá bom? Foram abençoados, Efésios 1 e 6 também. Já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Bom, 5 anos depois, então, amados, o Mardoqueu vai ser compensado pela denúncia de conspiração daqueles 2 servos do palácio, guardas da porta dos aposentos do rei, que tentaram matá-lo. Tudo ficou aparentemente esquecido por 5 anos. O que acontece na sua vida? Pensou já nos últimos 5 anos o que aconteceu, o que deixou de acontecer? Muita coisa, não é? Pois é. Tudo ficou aparentemente no esquecimento. Mas Deus, que controla tudo, inclusive fez com que o rei perdesse o sono. O autor vai dizer aqui que Deus, inclusive, cuida até da nossa fisiologia, ou seja, a perda do sono, a insônia do rei, para que as coisas acontecessem realmente. Salmo 127, está escrito realmente que aqueles que temem ao Senhor vivem esta tranquilidade, certo? E o Senhor lhes dá o que precisam enquanto dormem. Um antigo crente, um antigo pastor, escreveu um livro cujo título é O Deus que Trabalha no Turno da Noite. Glória a Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele, Deus, o dá enquanto dormem. Deus trabalha no turno da noite. Amém? Em nosso favor. Já vimos na lição passada o texto áudio de Isaías 64:4, que diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Certo, meus queridos? Aí está, 5 anos depois, o Mardoqueu será compensado. Tá bom? As crônicas, o livro de crônicas certamente tinha muitos eventos, porque já eram 13 anos de reinado dele. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho sobre Mardoqueu. Porque havia muita coisa, 13 anos, dia a dia
do reinado, do governo dele, leram exatamente aquela parte. A palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Glória a Deus. O famoso texto de Romanos 8, 28. Glória ao Senhor. Esse é o tópico 1. Agora vamos para o tópico número 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. E isto foi, na verdade, um ato de justiça, porque 5 anos atrás ele realizou aquele ato, salvou a vida do rei e não foi recompensado de forma alguma. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou: o que fizeram para ele? O que ele recebeu por isto? Era comum, nesse tempo, partimos desse princípio, que pessoas que faziam boas ações em benefício do reinado, do reino, do rei, da corte, recebesse uma recompensa. E os meninos que estavam perto do rei disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ou seja, ele não recebeu nada até o momento. Está lá no capítulo 6, verso 3. De maneira direta, como se referiu a forma direta com que ele se referiu ao Mardoqueu, demonstra que ele conhecia bem. Inclusive ele chamou de judeu Mardoqueu, ele sabia da nacionalidade. Aqui uma pequena curiosidade, não sei se havia conhecimento do parentesco de Esther, a rainha, com a qual o rei está casado, e o Mardoqueu, mas o fato é que ele sabia que o Mardoqueu era judeu. Isso é importante para a próxima lição, por exemplo. Logo se interessou em recompensá-lo. O rei queria fazer isso. Perguntou para alguém quem estava, ou seja, amanheceu o dia. E aí ele perguntou: quem está no palácio? Ouviu barulho ou conversa, né, no pátio externo do seu aposento. Então disseram: é Amã que está aí. Mandou chamá-lo, como era o primeiro conselheiro que estava por lá, com má intenção, né? Queria falar com o rei logo para enforcar o Mardoqueu, lembra? A forca já está preparada, 50 côvados de altura, ou seja, 22 metros e meio mais ou menos. Ok? Mas antes que o Amã solicitasse a autorização para enforcar o Mardoqueu, o rei lhe faz a famosa pergunta, que nós já vimos lá. Que você acha, que faremos para um homem cuja honra o rei se agrada, de cuja honra o rei se agrada? Aí vem a presunção e a autoconfiança do Amã. Ele entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser ele, né? Pessoa que mais agradava o rei, elevou a sua prepotência, ou melhor, o seu entusiasmo, em êxtase. Ele diz para o rei o que devia ser feito. Amã precisava de afagos em seu ego para se manter vivo. Um quadro realmente doentio, como já vimos em aulas passadas. Presumir que se é digno de receber honra realmente é uma manifestação de soberba e orgulho. O que é soberba? A manifestação do orgulho. Manifestação do orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, registrado em Isaías 14, por exemplo, versos 13 e 14, também lá em Ezequiel 28, foi originalmente instilado em Eva e lançado constantemente na vida dos seres humanos desde lá até aqui. Em Provérbios 16, 18 e 19 fala que antes da ruína vem a soberba. Antes da pessoa ser arruinada, literalmente, no sentido espiritual e até moral, vem a soberba. Devemos sempre preferir a humildade, a exemplo de Cristo em Filipenses capítulo 2, 3 a 8. E outros tantos textos, né, meus amados, como o Salmo 130, por exemplo, e outros tantos. Tá? Ainda Romanos 2, 12, aliás, 16, que aconselha que nós devamos viver esta vida, acomodarmos-nos às coisas humildes da vida, porque isso será muito mais honroso, com certeza. No capítulo 12 de Romanos e o versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Este é o conselho da Bíblia
para todo crente em Jesus, porque a soberba realmente, amados, precede a ruína, como diz o Salomão em Provérbios 16 e 18. Certo, queridos? Bom, o devido lugar da honra, se tem o lugar para a presunção, para a autoconfiança. Aliás, a autoconfiança em várias situações da vida é útil. Nós precisamos ser autoconfiantes em muitas coisas. Mas aqui esta autoconfiança mencionada, relacionada a Amã, é muito mais um estar cheio de si. É sinônimo de presunção mesmo, presunção. Portanto, ele era presunçoso, presumia de si mesmo, eu que serei honrado, já que o rei quer honrar alguém de cuja honra o rei se agrada da minha atitude, então ele vai me honrar publicamente. Então eu vou dar a minha sugestão que vai realmente me trazer muito mais glória do que eu já tenho. Mas ele caiu do cavalo, né? Literalmente foi puxando o cavalo pela cidade com Mardoqueu montado nele. Bom, devido lugar, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta. Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com veste real, manto real, montasse o cavalo que o rei costumava montar. Ele deu detalhes nisso, porque, como vamos ver no final aqui, ele tinha a síndrome de ser imperador, ou ser o rei. Desejava isso. Tá bom? E um dos principais príncipes, dos principais senhores do império, alto escalão, puxasse esse cavalo ou conduzisse o cavalo. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria o Mardoqueu. E foi isso que aconteceu, capítulo 6, 10 e 11. Isso o deixou ainda mais enfurecido. 6:12, envergonhado também. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado, incomodar-se com isso é sinal de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus, conforme lemos em 1 Pedro 2,17, também 1 aos Tessalonicenses, onde mais uma vez o Novo Testamento nos aconselha posição de humildade e de honra. Honra. Contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, não se impõe, mas se recebe com humildade, mesmo com a honra recebida, e isso fica patente na vida do Mardoqueu. Ele voltou para o seu lugar do trabalho. A Bíblia, quase todas as vezes que menciona o Mardoqueu, ele está à porta do palácio, aparentemente fazendo algum tipo de triagem, atendendo a interesses do rei. Ele é funcionário lá, como fica patente pelas expressões a ele referidas. Tá certo, meus amados? Tá lá, Esther 6:12 registra esse fato. Ele voltou, depois que desmontou, apiou do cavalo, tiraram-lhe a veste, o manto real, e ele voltou simplesmente para o seu lugar, tá? Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer o lugar e nos deixar a esmo, né, voando, achando que somos os tais. E não, nós somos o que somos pela honra e glória do Senhor e pela sua graça infinita. Mardoqueu tinha essa humildade, mantinha a sua fidelidade ao rei, e isso não subiu para a sua cabeça, não. Ele voltou para o seu lugar. Ele poderia ter dito, vou pegar o resto do dia de folga, vou para casa celebrar com os meus, ou algo assim, né? Contar vantagem para os meus amigos. Mas não, ele voltou para o seu posto de trabalho e continuou a sua vida normalmente. Se veio outro tipo de recompensa, também a Bíblia não registra. Mas é possível que sim, porque a Bíblia fala de galardão, né? Recompensa também para os feitos bons que as pessoas faziam em relação ao rei. E terminamos então falando a síndrome do imperador. Você talvez nunca ouviu falar disso não, né? Mas é esta soberba demonstrada por Amã, certo, meus amados? Bom, soberba, meus queridos, significa alguém que se deseja, ou melhor, que se entende, ou quer ser, pelo menos, né, quer ser, superior aos demais. Tá? Quando fez a sugestão ao rei, imaginando que era ele que seria o honrado, Amã revelou ter essa síndrome do imperador, ou de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Se bem que a coroa aqui, abrindo parênteses, meus amados, conforme narrado em
outras versões da Bíblia, e se discute até hoje, se a coroa, na verdade, foi colocada na cabeça do Mardoqueu ou na cabeça do rei. O versículo 8, na versão corrigida de Almeida, não fica muito claro. Mas em outras versões, como por exemplo na linguagem de hoje, isto está muito patente, não há dúvida nenhuma. Literalmente foi dito lá que a coroa foi colocada na cabeça do cavalo e não na cabeça do rei, tá certo, meus amados? Bom, o versículo 8 diz: tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real ou enfeite real. E boa parte dos comentadores bíblicos entende que aqui era, repito, um enfeite, o adorno é o termo melhor, da cabeça do cavalo e não na cabeça do Mardoqueu. Deixa eu ler para você aqui na linguagem de hoje. Diz assim o versículo 8: mande trazer as roupas que o Senhor usa. Estava falando com o rei, a mãe estava falando com o rei, dando sugestão. E também o cavalo que o Senhor, rei, monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Tá bom? Na Bíblia Sagrada, na NTLH, ou seja, a nova tradução da linguagem de hoje da SBB. Fica muito claro. Mas se você ler outras versões, como a NVT, a NVI também deixa transparecer. Algumas, aliás, nem usam o termo coroa, e sim brasão, símbolo real. O fato é que os cavalos reais, os cavalos usados pelo rei, tinham sim uma identificação na cabeça. Isto é comum nas gravuras antigas. Os arqueólogos já descobriram símbolos, cavalos, né, como usavam esses símbolos. Gravuras antigas também apontam e mostram essa realidade. É apenas um detalhe curioso, não vai mudar nada a história, mas não foi colocada a coroa do rei, que é do rei, na cabeça do Mardoqueu. Foi colocada uma coroa na cabeça do cavalo do rei. Tá bom? Se você discorda, não tem problema não, porque, repito, isso não vai impactar muito não. Mas, sim, eu particularmente acredito que era dessa forma, tá? Pelo menos por esse texto que nós lemos aqui. Voltando ao comentário, para encerrarmos, ok, são os desejos dele, do Amã, ele é muito egocêntrico, tá? Reinando de dentro para fora, certo? Sem correção, por exemplo, as pessoas crescem com esse sentimento, né? Quando não há nem... Quando, por exemplo, pais permissivos criam filhos sem os corrigir corretamente, como ensina a Bíblia Sagrada, poderão estar gerando filhos dessa forma também, com este tal de síndrome do imperador. Eles acabam sendo egocêntricos, reinando dentro e fora de suas casas. Ditam as regras e exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como Amã, cheio de soberba e presunção. Aí você tem indicado na nossa lição física, Provérbios 23, por exemplo, que fala da disciplina do filho, vários textos. Provérbios 29, a disciplina, a vara da disciplina aplicada aos filhos. E há vários exemplos na Bíblia. Os filhos de Davi, por exemplo, vários deles não foram corretamente disciplinados, deram dor de cabeça para o pai, para a família e para a nação também. O Salmo 127 fala da família, Salmo 128 também. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver uma constante vigilância e oração também na criação dos nossos filhos. Aqui é lembrado também do Jó, que fazia isso periodicamente, intercedendo pelos filhos, orando, oferecendo sacrifício como sacerdote do lar, que ele era naquele tempo patriarcal. Hoje em dia, as condições são diferentes, não oferecemos mais sacrifícios, mas oramos pelos filhos. O pai e a mãe devem fazer isto e criá-los. Agora, uma das preocupações atuais, ampliando um pouco mais, para você pensar também, é o fato de que toda meninazinha hoje é chamado de princesa. E todo menino pequenininho é chamado de príncipe. Isso pode estar criando uma geração de princesas e príncipes que irão mandar. E você não vai ter muito o que fazer nisso, não. Tá? Porque nós mesmos criamos essa tal de síndrome do imperador.
Hoje nós poderíamos atualizar dizendo a síndrome da princesa e do príncipe, onde todos têm que se curvar ao seu desejo. E eles que mandam, afinal é princesa, ela, o príncipe. Pensou nisso já? Mas é uma atualidade, é uma coisa que está acontecendo nos lares dos crentes, inclusive. Tá bom? Deus nos ajude, nos dê sabedoria para instruir a criança no caminho que ela deve andar, da forma que ela deve andar, conforme Efésios 6 e 4, por exemplo. E também Colossenses. Bom, terminando, um mau prenúncio. Amã, quando chegou em casa naquele dia, contou de novo para sua esposa e os amigos, conselheiros, sua frustração. E presumivelmente esperava lá uma palavra de consolo, de conforto, de orientação, mas ouviu o quê? Disseram para ele, olha, seguinte, ô Amã, se Mardoqueu, diante de quem você já começou a cair, já teve um dia terrível, humilhado, andando, puxando ele, montado no cavalo, bradando diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada, por toda parte da manhã desse dia, pelas cidades, se diante desse Mardoqueu, que você já começou a cair, é judeu, ou seja, é da semente judaica, semente judeu, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás. A declaração da mulher e dos amigos pode indicar que conheciam a história, a intriga, a encrenca, a desinteligência, o ódio que existia entre os judeus e os amalequitas, que já estudamos na aula passada, tá? Um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças, no caso do judeu. Era um mau prenúncio para Amã, e não deu outra, né? Nós estudaremos isso na próxima lição, mas você sabe que realmente as coisas não deram certo para o Amã, porque ele foi arrogante, presunçoso e, como lemos na verdade prática, Deus abate e exalta quem ele quer. Mas aqui aqueles que são arrogantes, Deus passa de largo, diz a Bíblia Sagrada. Honra os humildes, mas passa de largo, ou seja, abate os exaltados. Quanta coisa mudou em Suzã em 24 horas. Há uma slogan de uma emissora de rádio, de notícias no Brasil, que diz que em um segundo tudo pode mudar. Aqui, 24 horas mudou e muito. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões, debate, às vezes fazendo o que ele não se agrada. Mas é preciso estar em harmonia com a sua vontade, certo, meus amados? Para que as coisas possam fluir de forma correta. O segredo, então, é confiar no Senhor e viver debaixo da sua orientação com humildade, fazendo sempre a sua vontade. Ele permanece no centro e sempre age de forma correta, no centro da sua vontade, naturalmente. O crente que faz isso está no centro da vontade de Deus e Deus, permanece no controle. Ele não perdeu nenhum detalhe da sua vida, da minha vida, controle de todas as coisas, tá bom? Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, glória a Deus, e Todo-Poderoso. Porque também, se ele não fosse Todo-Poderoso, não poderia fazer tudo o que gostaria de fazer. Ele tem uma vontade boa e faz aquilo que lhe apraz. A um abate, a outro ergue, né? Levanta do monturo para sentar-se com os príncipes, como diz a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe grandemente. É um grande prazer poder estar aqui, continuar falando um pouco da palavra de Deus, de alguma maneira contribuindo para o bom andamento da obra do Senhor Deus. Tratamos então nesta lição da humilhação de Amã e da honra de Mardoqueu. Deus continue, repito, te abençoando e até a próxima. Amém.